Boa noite, pessoal. Para quem não me conhece, meu nome é Rodolfo da Cunha. Sou instrutor de informática do Instituto Rio Pretense dos Cegos Trabalhadores, conhecido também como Centro de Reabilitação Visual. Vai fazer 15 anos aí que eu tenho de experiência nessa área de informática, voltada às pessoas que têm deficiência visual. E hoje eu vim gravar esse vídeo de extrema importância para falar um pouquinho a respeito da digitação. Toda pessoa, seja ela deficiente visual total que não enxerga nada, ou a pessoa que tem baixa visão, necessita de fazer a digitação. E normalmente eu dou essas aulas no instituto, do básico até o avançado, um curso bem rápido, para que o aluno ele tenha total conhecimento do seu teclado. Tá? A gente sabe que nem todos os teclados são padrões, né? E então a gente precisa fazer a digitação, precisa treinar a digitação, porque sem eu ter conhecimento das teclas, das letras, dos pontos, das acentuações, dos comandos, é impossível eu fazer as atividades no computador. Então eu preciso saber onde ficam os números, aonde que fica o shift, que é para colocar maiúscula, o caps lock. Eu também tenho que saber onde que fica o insert, que é a tecla principal do NVDA. Então eu preciso saber essas opções. E para mim saber, eu tenho que fazer a digitação. Não adianta eu querer de repente, eu quero entrar na internet, fazer uma pesquisa. Eu quero entrar no Facebook, eu quero entrar no site da Globo.com. Pessoal, mais uma vez, eu vou repetir porque isso é muito importante. Se eu não tiver o conhecimento do teclado, se eu não saber as opções, não tem como eu fazer isso. E muitas vezes, o que acontece? Às vezes você vê uma pessoa usando, né, no próprio instituto, algum aluno usando o computador, acessando a internet, acessando o e-mail. Ele só faz isso porque ele já tem esse conhecimento do teclado. Vou dar o exemplo do Marcelo, tá? Vou citar um exemplo aqui, o Marcelo de Mirassol. Tá? O Marcelo ele consegue usar. Por quê? Porque ele já conhece o teclado. Ele já tem essa noção. Então isso facilita muito. Tá? Então, no caso, o professor não faz milagre, pessoal. A gente precisa persistir, ter persistência. Tá? Então eu vou passar algumas coisas aqui de como a gente trabalha essa questão da digitação. Tá? Então primeiramente eu vou abrir aqui o DOSVox. Sistema DOSVox, versão 6.1. Instituto Tércio Pacite, CRTA, NCE-UFRJ. Boa noite. DOSVox, o que você deseja? Então primeiramente aqui eu vou estar explicando o DOSVox, de como eu pratico a digitação no DOSVox, ou de repente um teste de teclado para me conhecer. Eu posso apertar o T aqui. T. Aperte as teclas e eu falarei. O teste será terminado quando você apertar Escape. Então, toda letra que eu apertar... C cedilha. Fecha colchete. Agudo. Tio. Ponto e vírgula. Então, toda tecla que eu apertar, ele vai ler para mim. Isso aqui é um teste do teclado que eu faço, tá? A única tecla que eu não posso apertar no teste do NVD do DOSVox aqui, no teste do DOSVox, é a tecla Windows, que é aquela janelinha. Porque se eu apertar... Iniciar. Ele vai perder o foco da janela. Então, se acontecer, se eu apertar o iniciar, ele perde o teste. Se eu apertar qualquer letra aqui, não vai mais, não fala, fica mudo, tá vendo? E aí, o que eu tenho que fazer para voltar? Alt Tab e soltar. Alt. Aí volta no teste. Q, W, E, 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. As marquinhas, F da mão esquerda, F, J da mão direita. J. Então isso eu preciso saber, tá? O Shift. Ctrl, Alt. Barra de espaços. Essas opções eu preciso saber, pessoal. Que mais que tem? 3, 6. No lock desligado. Page up, page down. End. O End significa fim. Home significa início. Page up pula linha. Page down volta às páginas. Então, pessoal, eu preciso saber essas opções. E para mim saber, eu tenho que usar, né? Eu tenho que treinar. Então eu preciso, o que mais que a gente tem aqui? Deixa eu ver, vamos lá. O INS, que é o Insert, que é a tecla principal do NVDA, para mim poder mexer nas configurações. Então isso eu preciso aprender, tá? As pessoas que ainda estão iniciando a digitação, tudo bem, estão ainda no treinamento, né? Estão aprendendo. Mas os alunos mais antigos tem que ter isso em mente, tá? O grande problema que a gente encontra é a falta de persistência. A gente precisa ser mais persistente. Tá? É a mesma coisa que eu fazer um curso de alguma coisa e parar de treinar. Eu vou acabar esquecendo. E a gente não pode fazer isso. Então a gente tem que estar sempre treinando, em constância ali. Tá? Então vou dar um ESC, o ESC sai. Escape. O teste está encerrado. DOSVox. O que você deseja? Eu posso também abrir um arquivo se eu quiser. Apertar a letra E. Edvox. Qual o nome do arquivo? Vou escrever meu nome. Rodolfo. D-I-G-I-T-A-C-C-D-O. Rodolfo Digitação. Vou dar um Enter. Arquivo novo. E a partir daqui eu começo a fazer meus exercícios. Como? Primeiro linha da marquinha aqui, ó. A, S, D, F, G, C, C, D, L, K, J, H. Certo? Linha da marquinha. Depois linha de baixo. A, C, S, X, D, C, F, B, G, B. Depois a linha da marquinha da mão direita, a linha de baixo. Depois a linha da marquinha, a linha de cima. E assim por diante. Eu tenho que treinar. Depois formar palavras. Escrever palavras com acento. Lembrando da regra de acentuação. Sempre primeiro vem o acento, depois a vogal. Saber usar o shift. O shift colocar maiúscula. Caps Lock é quando a palavra. O Caps Lock é sempre quando a palavra é toda em maiúscula. Aí eu uso o Caps Lock. Então eu preciso praticar a digitação. Tá? Esse é o ponto básico para mim poder avançar na informática. Tá? Então esse é o princípio. Tá? Vou dar um ESC aqui, vou sair. Uma saída, sim ou não? Quer salvar o arquivo? Vou salvar. Arquivo gravado. Fim do Edvox. DOSVox. O que você... Vou fechar o DOSVox. E uma dica. O que é importante, o que fica mais fácil gravar, né? As letras, né? As funções. É eu falar antes de apertar no processo da digitação. Eu falo a letra e aperto. Que aí eu vou saber se eu estou realmente no automático fazendo porque tem que fazer, ou estou realmente assimilando o que está acontecendo, se eu estou gravando, né? Então isso é bem bacana. E como é que eu faço com o NVDA, né? O NVDA também tem um teste integrado. Eu vou abrir o NVDA aqui, Ctrl Alt N, tá, pessoal? Só um minutinho. Vou abrir o NVDA aqui. E no NVDA existe o teste do teclado, tá? Eu vou apertar aqui Insert 1. Só que o 1, pessoal, não pode ser 1 da calculadora, tá? Porque os notebook, né, e os computadores também, o teclado convencional tem o 1 da calculadora. Então não pode ser 1 da calculadora, tá? Vou apertar o Insert aqui 1. Ajuda de entrada ligada. A partir do momento, tá, que ele fala isso, todas as teclas que eu apertar ele vai ler, ó. Escape.
F1, F2, F3, F4, F6, Ctrl esquerdo. Windows esquerdo, Alt esquerdo, espaço, Ctrl mais Alt direito, aplicação, barra, Shift mais barra, Shift mais barra, esquerda, cima, baixo, direita, del do teclado numérico, da. Page down, page up, home, del, pause, print screen, F11, F10, F9. Então vocês perceberam que ele lê tudo. Então, pessoal, é aquele negócio que eu vou dizer e reforçar. Aquela pessoa que não se esforçar, sabe, que não realmente buscar a digitação como seu princípio, né, como que é o básico do básico, não se esforçar, vai ficar patinando. E outra coisa, é a questão da baixa visão, né? Porque a baixa visão, muitas vezes, né, a nossa mente tem o costume de olhar para o teclado, tá? Isso vai ocorrer. Mas esse olhar, pessoal, não é para ficar de cabeça baixa olhando para o teclado, tá? Você tem que olhar para se posicionar as mãos ali, tá? E outra coisa muito importante é a posição que nós estamos sentados. A nossa coluna precisa estar reta. Então a gente tem que estar atento a isso também, tá? E praticamente é isso, tá? O recado que eu vim dar, o vídeo a respeito da informática, da digitação, que é um processo que é fundamental, que a gente tem que correr atrás, a gente precisa aprender para a gente poder começar a, de repente, digitar um documento no Word, montar uma planilha no Excel, fazer uma pesquisa, formatar uma pesquisa. Então a gente precisa realmente ter o básico de uma digitação correta, tá? Saber onde estão as funções, saber usar o ajuda. Quando não souber, quando esquecer alguma coisa, ativa o ajuda, né? Não venha que falar assim, o professor vai dar tudo mastigado. Não, o professor vai ajudar, entendeu? Vou passar os exercícios, mas vocês têm que colaborar também, porque senão pode vir qualquer professor que vai passar o conhecimento e nunca vai estar bom, né? Nunca vai estar, enfim, porque precisa se esforçar. Não adianta nada você ter um notebook aí, né, que muitas vezes pode acontecer, e não treinar. Você comprou um notebook e não treina. E tem casos aí, aluno que tem notebook que, em vez de usar o teclado do notebook, usa teclado externo. Gente, precisa dominar os dois, tá? Um bom aluno, um bom profissional, qualquer coisa assim relacionada a isso, precisa ter o domínio, tá? Precisa conhecer as teclas, as funções, tá? Então, vou reforçar, tá? Nas aulas é preciso saber a digitação, tá? Porque senão fica parado e a coisa não anda, tá? Não tem progresso, tá? Demora muito pra gente de repente passar uma atividade bacana, uma atividade, de repente você entrar num site, realizar uma pesquisa. Você precisa saber os comandos, tá? Se você não saber as teclas, onde estão as letras, o Ctrl, o Shift, o Insert, vai ficar difícil, tá? Fica bem complicado mesmo. Beleza, pessoal? Então é esse recado que eu deixo aí para vocês aí, para poder refletir, tá? E tem que treinar, tá? Tem que se esforçar, porque eu quero que cada um dê o seu melhor e consiga, né, fazer suas atividades, que seja cada vez mais independente, né, que não fica dependendo de outra pessoa, que tenha um domínio legal, tá? Então é isso, tá bom? Um abraço, até mais, boa noite. Desktop. Deixa eu finalizar Repara aqui. de